Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar, imortalizar uma grande história no segmento de festas aqui da nossa cidade. Falo dela, a empresária Priscila Martins, que me dá a honra da sua enorme presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Priscila, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra do tamanho do mundo poder receber uma pessoa da sua grandeza, da sua magnitude. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Tamo junto, Priscila. E para começar nosso bate-papo, até voltando um pouquinho algumas casas na ordem cronológica da vida, desde muito pequeno eu sempre fui muito vidrado nos veículos de comunicação. Sim. Sempre via muita televisão, consumia rádio, lia também jornais impressos, muito por conta do meu pai. E desde essa época, no início da minha infância, então eu estou falando do início dos anos 2000, eu acompanhava os veículos de comunicação. Internet não era muito forte na época, né? Veio a ser depois. Mas eu não me recordo de ver num programa da Globo, do SBT, da Record, enfim, ou um jornal impresso, Estado de Minas, hoje em dia, enfim, o assunto saúde mental ser debatido. Eu falo que parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia, há 5 anos, para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a nossa mente. Haja vista que, principalmente nos períodos mais agudos da pandemia, isso persiste nos tempos atuais, se tornou muito comum a seguinte indagação em rodas de conversa de amigos, familiares, colegas de trabalho, que é a seguinte pergunta: como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Feito este preâmbulo, como você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para Priscila Martins? Eu, bem antes da pandemia, já praticava a terapia. Sim. Então, eu faço acompanhamento, eu acho que é uma coisa essencial. E eu estou muito bem. De fato, o que você falou é realmente válido. Durante a pandemia, a gente tomou muito mais consciência Sim. sobre as questões emocionais, de como a gente se sente. Exato. Foi um momento de pânico para todo mundo. Então, eu acho que a gente começou a criar consciência, de fato, da nossa vida, da nossa cabeça, de como é que anda a questão psicológica. E eu sempre fui muito consciente com relação a isso. Sim. Que para eu estar bem, em todos os âmbitos da minha vida, a minha cabeça precisa estar bem. Então, a prática da terapia, para mim, sempre foi muito normal. Sim. Eu tomei consciência, na verdade, da prática da terapia quando eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, que a gente lidou muito com a questão psicológica e comportamental mesmo, e de como que isso influenciava muito em todos os âmbitos, principalmente dentro das empresas, dentro do nosso trabalho. Então, foi quando eu comecei a praticar a terapia e, assim, hoje eu sou tipo uma guardiã da terapia. Eu indico para todo mundo, eu falo, faz terapia. Que legal, que legal. Como é que era a Priscila Martins nos tempos de escola? Eu sempre fui muito, na infância, eu sempre fui muito quieta, muito tímida. Eu até falo com as meninas que a minha personalidade natural hoje é muito... Eu sou muito comunicativa, eu sou muito dada, eu falo que eu sou muito expansiva. Onde eu tô, eu comunico, eu consigo lidar com todo tipo de pessoa. Mas na minha infância era muito diferente. Eu era muito reprimida. Eu era uma criança muito quietinha na escola, tinha muito medo de fazer tudo errado. Então eu era muito oprimida, na verdade. Sim. Na infância. Aí já na adolescência eu já comecei a aflorar um pouco mais. Aí já fiquei um pouco mais bagunceira. Mas sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito certinha, assim. Uma criança e uma adolescente que nunca deu muito trabalho, na verdade. Sempre fui muito certinha, fazia as coisas que eu deveria fazer, sempre muito estudiosa. E assim seguiu. Que legal, que legal. Como era gostoso o tempo de escola, né? Ai, era muito bom. Eu tenho muita saudade. Nossa única preocupação, independentemente da geração que qualquer pessoa possa pertencer, claro que existem exceções, mas a grande maioria das pessoas, a única preocupação que elas tinham no tempo de escola era o quê? Passar de ano. Passar de ano. Outra obrigação
conseguir ter ali uma boa convivência com os colegas de turma. Eu lembro que, dependendo da escola, né, tinha várias turmas do mesmo ano, do mesmo período, da mesma série. Então, virava o ano e, às vezes, dependendo da escola, você tinha que esperar sair a lista, porque para saber quem ia ficar na turma A ou na turma B de uma quarta série, por exemplo, era ali por ordem alfabética. Então, às vezes a sua amiga, a melhor amiga, não ficava na sua mesma sala durante um ano. Aí, no outro ano, você esperava para poder saber se ia ficar. Enfim, é um tempo muito nostálgico. Sim, eu gosto muito também. Ia na secretaria pedir para trocar. Exatamente. Deixa eu ficar na sala da minha amiga. A gente é Quem nunca fez isso? Eu já fiz várias vezes. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que, quando você passa em frente a alguma escola que você estudou, ou a escola que você estudou, vem na sua cabeça na hora? Olha, eu tenho o privilégio de ainda ter todas as minhas melhores amigas da escola na minha convivência. Sim. Nós ainda somos melhores amigas. Então, assim, a gente comenta sempre que a gente é muito privilegiada Sim. de ter conseguido administrar uma amizade de uma adolescência, de uma infância, até hoje na vida adulta. Então, assim, a nostalgia do tempo de escola, ela é muito presente na minha vida diariamente, Sim. por conta até mesmo dessa convivência. Então, a gente é muito próxima. A minha melhor amiga, ela é madrinha do meu filho, aí a outra é madrinha do outro. Então, assim, todas nós convivemos até hoje juntas. É muito presente, a gente fala que a gente é família, a gente nem se considera só amiga, a gente se considera família, todas as famílias se interagem. E aí, na escola, eu ainda moro próximo da minha escola, que eu estudei no ensino médio, por Sim. exemplo, que para mim, assim, os melhores anos foram os ensino médio. Sim. Que foi como eu falei, quando eu já comecei a explorar um pouco mais da minha personalidade natural. E aí, eu passo lá sempre. E eu sempre lembro que a gente ficava sentada na porta da escola, quando saía mais cedo, ou então matava a aula. E aí era muito bom. Então, assim, essa questão de ficar batendo papo mesmo, porque, igual você falou, adolescente, Exato. Ele não tem nada na cabeça. A ocupação dele é, meu Deus do céu, se minha amiga não quiser ser minha amiga, se o menino que eu tô gostando não quiser ficar comigo. Então, assim, eram coisas bem aleatórias. Então, toda vez que eu passo na porta da escola, ela continua a mesma coisa. As casas próximas ainda são iguais. E aí, sempre que eu passo por lá, eu lembro que tem uma escadinha na frente mesmo. Que a gente sentava ali, era até uma igreja antes. Legal. A gente sentava nessa escadinha e, assim, batia papo e ficava lá até acabar a aula para ir para escola. Para voltar para casa, né, na verdade. O tempo de escola também, ele carrega consigo uma reverência, uma lembrança muito marcante em relação a grandes figuras que passaram por nós, especialmente no tempo de escola. O que eu quero dizer com isso? Dentro de uma escola você tem ali os professores, você tem os diretores, às vezes tem a moça, a tia da cantina, Sim. que era muito querida por todos. Às vezes a moça que fazia a limpeza, muito benquista, muito querida por todos. Então, são seres humanos que, de alguma forma, ficaram e estarão para sempre conosco em tudo que a gente vive. Mesmo passados muitos anos do pertencimento, da convivência dentro de uma escola. Mas se tem um profissional que, principalmente no tempo de escola, claro que isso também vale para faculdade, pós-graduação, mas no tempo de escola, quem é que não teve e carregará para sempre consigo um professor ou uma professora que é eterna na nossa história Sim. de vida, ou eterno, se for professor? Na vida da Priscila Martins, qual é o professor da sua vida? Eu tive uma professora que ela era extremamente brava, mas ela foi, assim, extremamente significativa na minha vida. Eu sempre fui muito ruim em português, eu sempre fui de Sim. exatas. E aí, quando eu fui para o ensino médio, eu me deparei com a Verani. E a Verani, ela era extraordinariamente boa em ensinar. Só que ela era muito brava. E assim, eu acho que na escola não tem ninguém que não lembre dela. Porque ela realmente é memorável. Sim. E ela... igual eu falei, eu não sou tão boa em português, nunca fui. Sim. E ela puxava muito minha orelha. Muito, mas muito, mas muito, mas muito. E aí eu lembro quando eu fiz no Enem, quando eu peguei a minha nota da redação, eu falei, gente, essa nota é da Verani. Porque ela me ensinou todas as regras de construir um texto. E eu nunca esqueci. Sim. As regras de português que eu tenho na minha memória até hoje, assim, que é algumas coisas bem nada a ver, que vem do nada, foi a Verani que ensinou. Que legal.
E ela era muito brava, ela puxava minha orelha, ela brigava comigo. E igual eu te falei, eu tinha essa minha melhor amiga que estudava comigo também. E ela brigava muito com a gente. Vocês conversam demais, não sei o quê. E botava a gente pra um canto, pro outro. Então, assim, só que ela era muito boa. Sim. Ao mesmo tempo que ela era muito brava, ela era muito boa. E as minhas notas foram excelentes no ensino médio, em português, muito por conta da Verani, que pegava no meu pé e exigia. E aí deu muito certo. Que legal, que legal. Hoje, você, graças ao seu trabalho, graças à sua competência e profissionalismo, é uma das principais empresárias de um segmento único e muito importante na vida de milhares de pessoas, porque você acaba realizando ações em dias marcantes para noivos e noivas, para aniversariantes, para casados, para debutantes, enfim. Só que o início da Priscila Martins como uma grande empresária no segmento de festas, ele começou no tempo de escola. No sentido de você formar o seu caráter como ser humano, como mulher. O que você teve de aprendimento, de aprendizado no tempo de escola que você carrega consigo até os tempos atuais? A Verani, a professora de português, que a gente acabou de falar, ela sempre falava com a gente o seguinte, ela falava, como era uma escola pública, Sim. Então tinha todo tipo de pessoa. E aí alguns alunos sempre questionavam, eu não vou aprender isso não, para que eu vou precisar disso? E a Verani falava assim, olha, nessa vida, em qualquer profissão que você for ter, pode ser até um catador de lixo, ela usava até essa expressão, você precisa saber se comportar. Sim. Você precisa saber conviver em sociedade. Como que você vai saber conviver, comunicar se você não souber o português? Então, ela sempre... no caso dela, foi muito direcionada ao português, porque ela era professora de português. Exato. Mas uma coisa que eu sempre carreguei, desde quando eu estudava, era essa questão da comunicação. Como que você se comunica com as pessoas? Como que você vai ser ouvido pelas pessoas e visto? Então, a Verani sempre batia muito nessa tecla de a forma que você se comunica é a primeira impressão que as pessoas vão ter de você. Então, como que você vai se comunicar com alguém e passar a imagem que você realmente quer? Isso, na época, ela não usava essa conotação exatamente, mas ela dava a entender isso, que a gente precisava aprender a se comportar. Sim. E que o português, né, aprender a linguagem portuguesa corretamente, ia direcionar a gente para esse caminho. Exato. Isso foi uma coisa que foi construindo. Eu lembro que na escola, né, pegando eu criei esse perfil de autônomo mesmo, de empreendedor, na escola. Eu lembro que no ensino médio sempre é os anos que a gente está ali na definição de o que a gente vai ser, que faculdade que a gente vai seguir. E eu, na minha inocência, eu dizia que eu não queria fazer faculdade. Sim. Eu falava assim, olha, eu não quero fazer faculdade porque eu quero morar em Valadares, e Valadares é uma cidade comercial. Então, eu não quero eu vou ter uma loja de roupa. Meu sonho era ter uma loja de roupa. Eu vou ter uma loja de roupa feminina. Eu não vou precisar de estudar. Mas, claro que anos depois eu estudei, pós-graduei e tudo mais. Abri a loja de roupa também. Legal. Mas, assim, voltando à pergunta que você trouxe inicialmente, a comunicação é algo que eu aprendi desde muito nova na escola. Que como eu me comunico, é como as pessoas vão me ver e é como eu vou me vender. Exato. Então, é algo que eu aprendi. E isso depois foi evoluindo, né, com a faculdade e tudo mais. Mas veio da escola mesmo, com a Verani. Em pleno 2025, como eu disse anteriormente, você é uma das principais empresárias de um segmento muito marcante em outras histórias. Mas como foi o início da sua história com a Algodão Doce Festas? Olha, eu falo que a Algodão Doce, não foi eu que escolhi trabalhar com isso. A vida, de alguma forma, me levou a essa profissão. É igual eu estava te falando, meu primeiro empreendimento assim, maior foi realmente uma loja de roupa feminina. Sim. Na época chamava Trapo Chique. Era meu sonho, quando eu abri, foi assim, a minha realização pessoal. Então, eu fiz do jeitinho que eu imaginava quando eu era adolescente. Mas, durante esse tempo, eu percebi que não era o que eu queria. Sim. Eu sempre fui na infância, igual a gente estava falando, como era a minha infância, minha adolescência, eu sempre tive muita habilidade com trabalho manual, artesanal.
era algo que eu sempre praticava também na escola. Tinha vários trabalhos comunitários, de igreja, que eu sempre participei. Crochê, pintura, enfim, tudo. Eu sempre tive muita habilidade manual, mas era algo que eu praticava realmente por hobby. Nunca vi aquilo como uma profissão mesmo. E aí, nessa altura da Trapo Chique, os negócios já não iam tão bem, eu engravidei. E aí eu decidi finalizar a loja para eu me dedicar à maternidade, pelo menos por um ano ali, inicialmente, mãe de primeira viagem, não sabia como seria. E nesse processo de me envolver na maternidade com o meu menino, eu estava muito em alta na época, foi quando surgiu os mêsversários. E eu, com a minha habilidade manual, com uma coisa muito simples, muito básica, eu desenvolvia teminhas ali para o mêsversário dele. Então, era muito simples, de verdade. E até hoje, se eu fico lembrando disso, eu não sei a que ponto chegou que eu virei decoradora. Sim. Então, eu pregava uma nuvenzinha ali na parede da minha casa mesmo, fazia um bolinho, enfim, Sim. Uma coisa bem simples. As redes sociais, nessa altura, já estavam começando a evoluir um pouco mais. Isso é há 9 anos atrás. Sim. Então, o Facebook era o que bombava na época ainda. Nem tinha, o Instagram ainda nem estava estourado. E aí eu postava, tipo, mais uma coisa assim, querendo compartilhar mais a minha maternidade do que, de fato, a decoração. Sim. E aí começou a surgir, as pessoas começaram a me perguntar, Pri, você tá fazendo festa? E foi quando também explodiu essa questão das decoradoras virtuais, de não ter loja, dessa popularidade de decoradores. E aí eu ficava, gente, de onde que o povo tá tirando que eu tô fazendo decoração? Tipo, eu não sabia fazer nada. Não tava nem nos meus planos, eu nunca tinha feito uma festa. E foi indo um ano desse jeito, de fazendo mêsversário, e as pessoas me chamando, e eu falando, não, gente, isso aqui é só pro meu filho, tipo, é uma coisa muito simples. Só que eu também, como uma pessoa que aproveita todas as oportunidades que a vida dá, logo, quando já estava ali próximo do Rodrigo completar 1 ano, meu menino chama Rodrigo, Sim. Logo quando o Rodrigo já estava próximo de completar 1 ano, eu fiz a festa dele de 1 aninho. Foi quando eu falei assim, não, eu vou fazer um negócio mais elaborado aqui, eu mesmo vou fazer, porque quem sabe. Na festa de 1 aninho dele, eu tinha uma convidada que era amiga da avó do Rodrigo, da avó paterna, e ela me chamou no canto e falou, olha, eu quero que você faça o aniversário da minha neta. E eu falei, ok, vamos marcar uma reunião. No outro dia, na segunda-feira, eu já mandei mensagem, já marquei uma reunião, já levei minha agendinha debaixo do braço, não tinha nada, não sabia que nem que eu estava fazendo. Pois fui lá, conversei como se eu já entendesse tudo que eu estava fazendo. Sim. E foi assim que começou. E aí, a minha primeira festa foi essa, que na época foi Cinderela. Sim. Ficou horrorosa, mas a mãe amou. Ah, então... E eu ficava, Valeu. meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? E ali eu já queria desistir, porque Sim. o trabalho que deu, eu nunca tinha feito um balão, nunca tinha feito nada. Montei ali o que deu na minha telha. Sim. E aí, olha pra você ver como a gente se menospreza. Na época, eu já tinha achado ruim, mas era aquela insegurança de trabalhar com uma coisa nova, uma coisa que eu nunca tinha imaginado, Claro. deixei. E aí, na própria festa, eu fechei 2 festas. Na época, era a época da Copa. 2018. Então, Copa eu da fechei 2 festas de Copa. Na altura, era mais ou menos abril, Sim. essa festa de Cinderela. E a festa do meu filho foi em março. Então, foi em abril, mais ou menos ali 1 mês depois, eu fiz essa Cinderela. E aí, a Copa ainda era no meio do ano, Sim. né? Que era junho, julho, não lembro, me recordo a data certa. Eu fiz essas 2 festas da Copa do Mundo. E aí, eu falei assim, não, agora eu vou fazer direito. E, de fato, eu olhando hoje, eu já vejo que eu poderia ter feito melhor. Faria hoje muito melhor. Mas, na época, foi quando eu falei assim, cara, eu senti muito prazer em desenvolver as festas. Sim. E foi ali, e aí acabou. Aí, quando eu fiz a Cinderela, e aí eu já queria desistir, mas quando 2 mães me chamaram querendo uma festa, eu falei, cara, então eu tenho potencial. Se alguém tá vendo, eu tenho que ver também. Sim. Então, e aí eu já era formada também, eu sou formada em administração. O que eu fiz? Comecei a fazer um plano de marketing. Eu falei, não, eu vou colocar aqui meu plano de carreira. Quem que eu quero, como que eu quero, quem vai ser meu cliente. Então, naquele momento, eu já consegui direcionar. Então, assim, eu falo até as pessoas, eu falando agora da questão de formar.
Quando eu era adolescente, eu não achava que fazia tanta diferença. Hoje, na minha vida adulta, eu já percebo o quanto isso fez diferença, mesmo eu não atuando diretamente na área. Quando eu iniciei de uma forma muito despretensiosa fazer decoração, por eu já ter uma formação acadêmica voltada para a área administrativa, fez muita diferença em como eu me comportei. Nessa época, o Instagram, ele começou ali a já ter uma presença maior social. Então, eu já consegui direcionar tudo pelo próprio Instagram. Então, o Facebook já não fazia mais sentido. Eu já criei uma rede social nessa segunda festa que eu fiz. Antes de acontecer o evento, eu já criei uma rede social com logo, nome. E ali, eu já decidi que eu ia ser profissional. Se eu vou fazer direito. Sim. Então... E foi isso. Fiz essas 2 festas da Copa. Eu amei quando eu fiz. Porque eu realmente fiz 2 diferentes. Sim. Porque eu já comecei a estudar sobre o mercado. Quando eu decidi mesmo, porque foi, igual eu falando, o pontapé foi quando essas 2 mães me contrataram. Que eu percebi que se elas viam alguma coisa em mim, eu também poderia ver. E aí, para eu fazer direito... Porque eu tenho muito dessa questão também de não fazer nada meia boca. Claro. Ou eu faço direito ou eu não faço. Porque eu me senti muito mal fazendo a festa da Cinderela, muito perdida. Quando eu vi que eu estava muito perdida, eu falei, não, eu não posso fazer mais 2 festas perdidas desse jeito. Eu preciso saber onde que eu tô. Sim. E eu falei, era uma coisa que eu não fazia a menor ideia. Então, eu comecei a pesquisar, a entender melhor sobre o mercado, a necessidade que tinha aqui em Valadares, o que estava precisando para o mercado de festa. Então, tudo isso eu já consegui fazer as observações quando eu comecei. Isso fez muita diferença para mim, porque eu já comecei de uma forma valorizada. Então, quem me procurava, eles realmente queriam uma decoração personalizada. Principalmente quando eu fiz 2 festas do mesmo tema, totalmente diferente. Então, todo mundo ficou curioso. Falou assim, uai, o que é isso? 2 festas diferentes? Porque até então, tinha muitas festas iguais, que era o normal. Sim. Hoje, isso já é comum. Mas quando eu comecei, realmente foi algo inovador. Já tinham decoradores que faziam Sim. isso, e eu me espelhei neles mesmo. Então, eu me espelhei em quem eu achava que tinha um perfil próximo ao meu e comecei a fazer observações do que poderiam melhorar. E aí, a partir daí, tudo começou a fluir de uma forma muito natural. Em relação ao seu papel como empreendedora no ramo de segmento de festas, o que uma cerimonialista, porque você também não deixa de ser uma cerimonialista em relação à questão do que você acaba fazendo da festa, do momento, uma verdadeira cerimônia, independentemente de qual tipo de festa que seja. Noivado, casamento, festa de aniversário de criança, de pessoas mais adultas, enfim. E até pegando um gancho, na alta concorrência que existe no mercado atualmente, nesse segmento, qual que é o pilar fundamental que uma empresária no segmento de festas precisa ter para obter sucesso nessa área? Olha, realmente, hoje o mercado de festa, ele tá muito... a gente tem muitos profissionais na área. Então, tem muito, mas muito mesmo. E eu voltando ao início, que eu aprendi lá com a Verani, a comunicação, como você se comunica com o seu cliente, é o que vai fazer a diferença. Hoje, para mim, como eu me comunico, como eu desenvolvo, como eu consigo conectar com a pessoa que está me contratando. Eu sempre levo muito em consideração que o que eu faço, ele não é só uma decoração. Por trás do trabalho que a gente desenvolve com aquela pessoa, tem todo um sentimento, tem uma história. Então, levar isso em consideração, ter consciência de que você realmente está trabalhando com o sonho de uma pessoa, por mais que pra gente seja uma coisa natural, porque hoje pra mim é muito natural trabalhar com mães de 1 ano que tem um envolvimento sentimental um pouco maior. Sim. Então, saber com quem você está se comunicando, com a mãe que você está trabalhando, a gente trabalha muito com mães, né? A maior parte das nossas clientes são mães. Mas é mãe de 1 ano, mãe de 5 anos. A gente trabalha até com outros eventos, mas nossa especialidade mesmo é aniversário infantil. Sim. Então, a maneira como a gente se comunica, como a gente leva o sentimento da mãe em consideração, tudo isso vai fazer muita diferença. Eu falo que trabalhar com profissionalismo e com competência é o mínimo. Então, eu entregar uma festa bem montada, de acordo com o que a cliente pediu, é o básico. Isso aí é minha obrigação.
Mas como eu vou tratar essa mãe durante o processo? Como que isso vai acontecer? Eu falo que a gente dá muita assistência emocional mesmo. Claro. Antes, durante e depois. Sim. Porque a mãe fica muito ansiosa. É um trabalho muito minucioso. Lidar com as mães, lidar com o cliente que está contratando a gente, ele está querendo ali realizar o sonho dele. Então, a gente precisa se comunicar bem. A gente precisa entender e ter aquela questão emocional. A gente precisa entender que o cliente não é como a gente. Ele não sabe o que vai acontecer na festa. Então, eu tento explicar tudo que vai acontecer para ela ficar calma, para durante o processo ela sentir confiança. Então, voltando lá de novo na comunicação, como eu me comunico com esse cliente vai trazer autoridade para o meu trabalho. Ele vai se sentir confortável em me contratar, porque ele vai ter certeza que vai estar do jeito que ele pediu. A gente não é cerimonialista porque a gente não participa durante a festa. Sim. E a gente também não participa diretamente das outras contratações. Claro que hoje a gente tem muitas parcerias, a gente tem fornecedor de todo tipo de produto para a festa, mas de uma certa forma a gente é mais parceiros mesmo de indicações do que de fato de contratações. A cerimonialista ela ajuda diretamente o cliente a contratar pessoas e administra aquilo ali para ela, durante e antes da festa. A gente, como decorador, a gente trabalha realmente na montagem específica da parte decorativa do evento. Então, tem só essa diferencinha. Mas, no final, a gente acaba fazendo um servicinho ali de cerimonial, Exato. porque as mães o cliente sempre vai perguntar pra gente, você me indica isso, o que você acha? Eu coloco isso, coloco aquilo. E a gente sempre tá ali ajudando também. Cada festa tem uma característica. Sim. Às vezes, uma mesma festa de 30 anos de uma pessoa, ela tem uma característica diferente de uma festa de 30 anos de uma outra cidadã. Mas existem tipos de eventos, no sentido de tem a festa do noivado, tem a festa do casamento, tem a festa de aniversário de 30 anos, tem a festa de 15 anos, famoso debut, tem a festa de aniversário de criança, enfim. Quais são as diferenças de um tipo de evento para o outro? Então, hoje a gente tem eventos, igual você falou, tem várias idades e tipos de eventos como aniversário, batizado, enfim. Mas o que diferencia, por exemplo, quando um cliente procura a gente? Hoje nós trabalhamos com vários tipos de evento. Então, a gente vai desde um evento mais básico até um evento mais bem elaborado. E a gente tem aí os eventos intimistas, que às vezes é uma reunião para poucas pessoas. E a gente tem eventos mais grandiosos. Então, a conversa inicial, o orçamento, aquele momento inicial ali que a gente tem com o cliente, é onde a gente vai identificar qual que é o tipo do evento dele. Se ele quer um evento grandioso, se ele quer algo instagramável, ou se ele quer algo mais simplório. Então, a gente tem muitas festas intimistas e a gente tem as festas maiores. Então, assim, basicamente a gente divide em 2 setores, que é a festa intimista e uma festa maior. Que aí ela vai ser mais bem ornamentada, vai ter ambientação. Não, eu quero algo menor, vai ser dentro de casa. Às vezes vai ser até em um espaço de festa, mas vai ser algo menor. Então, o tipo de evento, ele vai se dar mais ou menos pelo tamanho da festa mesmo. O que é essa festa? O que essa festa representa? O sentimento sobre a festa, ele vai falar muito sobre isso. Claro. Qual que é o sentimento que você quer transmitir por essa festa? Eu quero algo assim que vai impactar. Então, a gente vai trazer várias propostas de montagem com um impacto maior. Não, eu quero algo realmente uma reunião intimista, vai ser poucas pessoas, vão ser 20, 30 pessoas, eu quero algo menor. Então, já é algo mais intimista. Mas não é porque é intimista que vai ser mal elaborado. Então, eu acho que hoje, assim, um dos maiores diferenciais nossos da Algodão Doce é fazer festas intimistas bem elaboradas. Porque até então, festas maiores somente eram bem elaboradas. Então, não tinha aquele detalhamento sobre a proposta da montagem. Sim. Então, hoje, as nossas propostas intimistas, elas vêm com esse diferencial de propostas mais bem ornamentadas, pensadas na individualidade de cada cliente. E assim se dá. Tem um tópico muito incrível no seu trabalho, fantástico ao mesmo tempo, é que a sua ação como promotor, como empresário no ramo de festas,
ela acaba se tornando eterna na vida de inúmeras pessoas que confiaram e entregaram toda a confiança no seu trabalho, na sua equipe, para fazer daquele momento inesquecível, para fazer daquele dia um dia eterno na sua vida. Como é isso para a história da Priscila Martins? Olha, hoje eu me sinto muito realizada, de verdade. Eu sou muito grata a ter conseguido essa autoridade no mercado, a ponto de uma pessoa, ela simplesmente me entregar. Então, eu tomei muita consciência sobre o que eu faço. Eu realmente entrego para a pessoa muito além do que uma decoração. A pessoa que está me contratando, ela espera realmente e aí participar daquele momento. Normalmente os registros são feitos na parte da decoração. Então, imaginar que todo mundo que me contratou, toda vez que vê uma foto daquele dia, vai lembrar que foi eu quem fiz e eu vou estar ali de alguma forma presente naquele momento, eu me sinto muito feliz. Eu falo que hoje eu trabalho com algo que eu realmente gosto, que eu sinto assim que tem algum valor além do preço. Então, eu me sinto muito, muito feliz mesmo, assim, de estar dentro da história de alguém, de fazer parte da história de alguém, de fazer parte de uma memória. Porque a memória, ela vem na sua mente. Na hora que você vê a fotografia, eu falo que assim, na hora que eu tô montando a decoração, eu faço ela num lugar que vai ser ótimo para fotografar. Eu não sou fotógrafa, mas eu já deixo ela no esquema da fotografia, porque eu sei que é a partir da fotografia que vai gerar a memória. Exato. Então, eu vou estar lá no fundo da decoração, Sim. de alguma forma, presente ali, naquele momento inesquecível daquela pessoa. E eu posso ser uma memória ruim ou uma memória ruim. Então, eu espero que eu seja sempre as memórias boas. Que toda vez que alguém olhar lá e falar assim, essa decoração ficou tão bonita. E pensando em ser eterna em dias eternos, qual que é a festa que mais te marcou? Olha, eu tenho assim, eu acho que eu não vou lembrar de uma festa específica que me marcou. Talvez essas iniciais, que, né, que querendo ou não, foram um pontapé aí da criação da Algodão Doce. Mas tem uma festa, tem um evento que eu sempre fico muito emocionada quando eu faço, que são os chás revelação. Não sei se você sabe, mas tem um chá revelação também. Uau, legal. E toda vez que eu faço, eu de verdade fico emocionada, porque eu acho uma festa extremamente emocionante. Uma família vai ganhar uma nova vida. Os pais, às vezes, na maioria das vezes, são pais de primeira viagem. Então, é tudo muito novo para eles. E eu, como mãe, eu já fico imaginando o que aquela mãe vai sentir quando o filho dela nascer. Então, assim, só de falar eu fico até emocionada, porque realmente é uma festa que eu realmente fico muito emocionada. Sim. E eu não gosto nem de saber o sexo quando eu tô fazendo. Eu gosto de ficar tão surpresa quanto as mães quando vai ser revelado. E então, assim, é um evento que eu realmente eu fico muito emocionada quando eu faço. Porque normalmente tem muita história. Toda criança que a gente, né, quando a gente se torna mãe ou quando a gente vai ser mãe de novo, aquela gestação, ela traz uma história. Então, eu acho que eu escolhi trabalhar com aniversários infantis justamente pela história das crianças. Sim. Que tem muito a ver com a minha história. Então, o meu filho tem muito significado na minha vida. E então, quando eu vejo as mães, quando eu vejo o chá revelação, eu fico assim, cara, sua vida vai transformar. Vai ser o maior pesadelo e a maior emoção da sua vida. Tipo, então, é como se eu me envolvesse emocionalmente real naquele evento, porque eu acho que passa ali um filmezinho de quando eu engravidei, de quando eu tive meu filho. Então, eu sei que esse momento para a mãe é um momento muito especial. É uma coisa muito significativa e muito emocional mesmo. Então, eu fico bem emotiva nesses eventos, de verdade. É o meu evento favorito. Dinheiro é bom, né? Dinheiro é ótimo. Só que, dependendo das ações que são realizadas mediante o dinheiro, essas ações podem acarretar em situações complicadas para a nossa vida financeira e administrativa. E pensando na vida de uma empresária ou de um empresário, em qualquer segmento que seja, saber lidar com o dinheiro e ter uma boa gestão financeira talvez seja o tópico mais importante de qualquer empreendimento. O quanto que o curso de administração te ajudou e te ajuda
a lidar no dia a dia com o andamento, com a administração da sua empresa? O curso de administração, assim, ele me ajudou na minha vida inteira. Igual eu falei, quando eu comecei a trabalhar com evento, um fator sobre decoradores. A maioria dos decoradores, eles vão por uma intuição, uma coisa natural. É um dom. Mas, quando eu entrei, claro que a minha personalidade é uma personalidade criativa, isso influenciou muito também, mas eu já entrei muito consciente de que um negócio é um negócio. Independente se ele é um dom, é um hobby, a gente precisa entrar dentro de um negócio, qualquer coisa que for fazer, empreendimento, de uma maneira muito consciente. A gente está falando aqui de sonhos e tudo mais, eu lido com sonhos, é um prazer para mim fazer tudo isso, mas um dos pontos a gente precisa saber ser rentável. Então, no meu mercado hoje é muito negligenciado. A questão administrativa, precificação, é algo assim muito banalizado. Porque justamente pelo que eu iniciei falando. As pessoas, os profissionais de decoração, eles entram muito por esse lado do talento, do dom, que é algo admirável e que vai fazer muita diferença também. Mas a gente precisa pensar sempre com a cabeça administrativa mesmo. Como que o meu negócio vai andar para frente? Como que isso vai se manter? Então, ter o curso de administração, ele fez muita diferença na minha vida em vários âmbitos. Eu formei em administração, logo após eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas e depois fiz em marketing. Então, o marketing também me ajudou demais. E em questão financeira, eu falo que os primeiros anos de qualquer empreendimento é uma aprendizagem. Então, você vai sentir o mercado, vai ver como é que ele acontece. E na decoração não é diferente. Então, eu sempre levei muito a sério mesmo meu trabalho como realmente uma empresa e não como um hobby. Sim. Nunca foi um extra, sempre foi minha renda principal. E levando isso em consideração, os primeiros anos eu bati muita cabeça. Mesmo tendo esse conhecimento administrativo, a gente bate muita cabeça aprendendo sobre o mercado, entendendo quando são os meses bons, quando são os meses ruins. Durante o processo de decoração, desse meio de decoração, eu aprendi que tem meses que parece que a gente está milionária. E já tem outros que parece que a gente está comendo pão que o diabo amassou. Então, a gente precisa fazer esse equilíbrio financeiro de saber quais são os meses bons, quais são os meses ruins. E no meio disso, a gente conseguir administrar a entrada e a saída de dinheiro, fazer o nosso salário certinho, quais são os custos, enfim. Então, assim, isso me ajudou muito mesmo. Em momentos de crise, a administração saber lidar com essa questão administrativa do dinheiro, de como gastar, de como não gastar, de como lidar com o processo de promoção, de venda. Então, tudo isso me ajudou muito, muito mesmo. Você é uma empresária no ramo de festas eclética. Em qual sentido? Você atua em vários tipos de eventos diferentes. Sim. O quanto que essa estratégia ou esse propósito te ajuda no seu posicionamento dentro do mercado? Olha, durante esses 8 anos, eu já tive vários posicionamentos. Inclusive, em 2025, eu comecei com um novo posicionamento. Então, atualmente, eu estou me reposicionando no mercado de festas. Igual eu falei, a gente aprende muito, a gente testa muitas coisas. Algumas coisas a gente vê que dá certo, outras não. Hoje, eu entrei, desde o princípio, eu sempre entrei, o meu forte sempre foi festas intimistas. Ao longo dos anos, eu tive a oportunidade de ter também um espaço de festa, onde lá eu aprendi muito sobre decorações de montagem de estruturas maiores. Hoje eu me apaixonei pelas estruturas maiores, mas eu ainda sei que o meu ramo principal, que o meu forte, que o meu ponto maior de venda são as festas intimistas. Então, hoje eu estou um pouco mais eclética por esse motivo, por saber que o meu ponto forte de venda, o que faz a minha receita ali fluir, é as festas menores, mas o meu foco hoje é realmente nas festas maiores, com alto padrão, com montagens diferenciadas. Mas, como a gente está falando de empresa, a gente precisa saber que o sonho e a realidade são coisas diferentes. Então, eu não posso negligenciar meu faturamento. Sim. Então, esse é um ponto hoje que eu ainda mantenho esses dois tipos de montagem e de vários tipos. Fazer montagem personalizada de vários temas, essa questão para a gente é bem tranquila mesmo. Não influencia em absolutamente nada.
tanto para grande quanto para pequena. O custo disso para a gente é o mesmo. Até porque esse é o nosso forte, trazer festas com a sua identidade. Então, esse aí é o ponto inicial, assim, que a gente... O que você faz? Eu faço festas com a sua personalidade. Então, você vai ver festas, igual você falou, no meu perfil, com o mesmo tema, mas com paletas de cores diferentes, com um desenvolvimento diferente, porque às vezes uma mãe gosta de uma cor mais escura, outra gosta da cor mais clara. Então, é isso que a gente quer trazer. E aí, com relação a essa questão de festas menores, uma festa muito pequena e uma festa muito grandiosa, justamente por essa mudança de posicionamento. Hoje, o que me dá o faturamento, que mantém o faturamento da minha empresa, são as festas intimistas. Mas o meu posicionamento tem mudado por uma questão de direcionamento mesmo para as festas maiores. Eu até comentei aqui no off com você antes, né? Que a gente já montou até 10 festas por dia. Então, eram todas festas intimistas. Eventos grandes, a gente não monta mais de um por dia. Então, esse, assim, tem sido hoje o nosso direcionamento. Pegar festas maiores e reduzir um pouco dessa carga horária. Mas, por conta do faturamento, porque eu gosto também, sim, a gente mantém esses dois tipos de montagem. Tanto a montagem intimista, quanto a montagem maior. Qual que é o grande sonho que você... Qual foi, melhor dizendo, perdão, o grande sonho que você já realizou com algodão doce? Nossa, eu acho que todos os meus sonhos eu realizei com algodão doce. De verdade. Eu vivo de festa real. Então, assim, durante o processo de festa, quando eu comecei a trabalhar com eventos, era algo muito... Igual eu falei, eu aprendi muito sobre tudo. Então, os primeiros anos foi um ano de muito aprendizado, mas ali eu já conseguia perceber que eu poderia realmente viver real de festa. E foi meu foco desde o início. Inicialmente, na época, eu cheguei a trabalhar em 2 empregos, conciliando, mas sempre focada na decoração. E assim, eu já fiz muitas coisas legais trabalhando com festa. A minha vida melhorou financeira, assim, não tenho nem o que dizer. O meu padrão de vida melhorou muito. Tá rica já, vamos abrir, não, vamos rica abrir o jogo não. logo. Eu falo que nenhuma decoradora é rica. A gente vai até viver bem, mas rica, eu acho que ninguém vai ser. A gente tem um grupo de decoradoras e a gente brinca muito com isso. A gente fala assim, gente, acho que a gente nunca vai ser rica. Mas a gente consegue viver bem. Hoje eu consigo dar uma vida legal pro meu filho, sabe? Assim, uma coisa muito boba, é um sonho que eu realizei de quando eu era criança. Eu sempre quis estudar escola particular. Sempre quis. Então, hoje, o meu filho estuda escola particular. Então, assim, é um sonho muito bobo, muito simples, mas que eu me sinto muito orgulhosa de poder realizar, de poder praticar, sabe? De poder... proporcionar para o meu filho mesmo um estudo melhor, para ele ter, quem sabe, uma oportunidade melhor. Mas, já fiz muita coisa legal fazendo festa. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar com algodão doce e que ainda não realizou? Olha, é uma boa pergunta. Eu sou uma pessoa muito sem sonhos, sabe? Sem um projeto fixo, assim, na minha cabeça. Eu meio que deixo a vida me levar. Sim. Mas, para hoje, né, com esse novo reposicionamento de mercado, eu espero alcançar o projeto que eu tô com ele em mente mesmo, assim, de realmente manter essa questão. Eu quero muito poder trazer para os meus clientes essa montagem muito personalizada, sabe? Uma coisa maior, para eventos maiores. Eu quero realmente trabalhar só com eventos grandes. Sim. Então, eu acho que o sonho, assim, para eu realizar com o algodão doce hoje seria isso, de conseguir direcionar o meu mercado a ponto de conseguir fazer só festas grandes. Nossa vida parece como um livro, né? De páginas positivas e páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que todo livro que se preze tem páginas, tem o título, tem a capa, tem a numeração das páginas, tem a introdução, tem a conclusão e tem capítulos. E pelo fato da nossa vida se parecer com um livro, nós temos capítulos marcantes da nossa vida, positivos e negativos. Só que, diferentemente dos livros, Deus é tão bom conosco que Ele nos dá a oportunidade de termos nos livros das nossas vidas
os capítulos em vários formatos diferentes. Então, na nossa vida enquanto ser humano, os capítulos, podem ser em formato e através de dias, datas, momentos, conversas, brigas, conflitos, enfim. No livro da sua vida, você tem um ano muito específico e muito marcante, que mudou toda a sua trajetória aqui na Terra. O ano é 2017. Março de 2017. E talvez o nome desse capítulo atende pelo nome de Rodrigo. Sim. O que esse capítulo tem de importância na história da Priscila Martins? Falar de filho é difícil, tá? Mas o Rodrigo... Ai, meu Deus, estou emocionada. O Rodrigo, ele realmente mudou minha vida. De todos os sentidos possíveis, assim. Quando eu tive o Rodrigo, ele é um bebê luz, né? É um bebê arco-íris. Se você não sabe, eu vou te explicar. Ele é um bebê que vem depois de um aborto. Então, eu tive um aborto quando eu era muito nova, eu tinha 18 anos. E então eu demorei para conseguir ter outro, não para conseguir, mas para querer ter outro filho. E aí com 24 anos, eu tive o Rodrigo. Então assim, foi quando eu engravidei do Rodrigo, eu fiquei muito medo de perder, teve muita ansiedade, teve muitas coisas envolvidas. E quando o Rodrigo nasceu, assim, é por isso que eu tenho tanta emoção ao fazer o chá revelação, porque eu sei como é importante o nascimento de um filho na vida de uma mulher. E a gente não conhece o amor absoluto até ser mãe. Isso é um fato real. E não dá para explicar. Todo mundo fala isso, é uma frase muito clichê, mas é algo muito real. O amor de uma mãe é um amor muito diferente. É algo que você não sabe explicar e você só sabe sentir. E o Rodrigo, ele transformou a minha vida. O meu filho é uma criança encantadora. Ele é uma criança, assim... Eu falo que Deus fez ele na proporção certinha para mim. Porque ele é uma criança muito amável. Uma criança extremamente carinhosa, nunca me deu trabalho. Eu sou uma pessoa muito estressada. Então, assim, Deus me deu uma criança muito, muito de luz. Muito de luz. Ele foi feito para ser meu filho. E, além dessa transformação de mulher para a maternidade e todos os afins, o Rodrigo, ele transformou a minha vida em todos os aspectos. Realmente eu tive um boom de questão financeira. Quando eu tive ele, eu falei, cara, eu preciso acordar para a vida. Eu tô brincando de trabalhar, eu preciso trabalhar porque eu tenho uma criança agora para criar. Então, muitas coisas que eu negligenciava na minha vida pessoal, com a chegada do Rodrigo, eu parei. Então, por isso que eu falo, o Rodrigo, ele foi o start para eu acordar para a vida. E assim, Pri, você estava fazendo o quê? Nada. É exatamente isso, eu não estava fazendo nada. Então, quando eu tive o Rô, foi assim, cara, você agora já tá adulta. Você já tem uma criança para criar. O que você vai ficar nessa aí? Então, foi quando, igual a questão da algodão doce, realmente foi algo bem aleatório, mas que, de toda forma, ele tá envolvido, porque foi por conta dele que tudo aconteceu. Então, eu tive esse start na minha vida profissional, na minha vida sentimental, na minha vida profissional. Então, assim, foi tudo. Eu comecei a acelerar. Eu acelerei num nível que hoje eu falo, cara, eu dei um surto legal. Foi um surto bem legal, assim, sim, porque eu tô emocionada e tudo mais aqui, mas na prática, sim, o negócio foi feio. Eu fiquei louca. Então, assim, hoje, se você falar assim, Priscila, como é que tá a sua vida? Eu falo, olha, minha vida hoje tá do jeitinho que eu sempre quis. E quem foi a pessoa que me deu motivação para isso tudo acontecer, mesmo que, coitado, ele nem tendo ideia de que ele fez isso, sim, foi o meu filho. Então, assim, tudo que eu melhorei como pessoa, a terapia eu comecei a fazer depois que eu tive ele, meu emprego melhorou depois que eu tive ele, a minha vida amorosa melhorou depois que eu tive ele. Então, assim, todos os aspectos da minha vida melhoraram porque eu sempre pensava nele. Eu falo, cara, eu preciso ser feliz para o meu filho ser feliz. Sim. Eu preciso ter uma vida estabilizada financeiramente para o meu filho ter uma vida legal. Então, assim, o Rodrigo, ele foi tudo para mim. Que legal ouvir isso. Além desse capítulo,
você tem um outro capítulo que também é único na sua história de vida. E que atende pelo nome de uma pessoa que, de tão única que ela é na sua história de vida, que se não fosse ela, você não estaria aqui na Terra. Que atende pelo nome de Mardi Martins. Minha mãezinha. O que a sua mãezinha tem de contribuição na história da Priscila Martins? A minha mãe também... Oh, meu Deus do céu, você quer que eu choro hoje, né? Mas a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito... Ela sempre segurou os B.O., sabe? Ai, ai, ai. Ô, Gustavo, você não falou que eu ia chorar, não, cara. Mas a minha mãe, ela é uma pessoa, assim, extremamente agradável. Assim como meu filho, a minha mãe é uma pessoa que ninguém não consegue gostar dela. Ninguém. Eu posso perguntar pra qualquer um, o que você tem pra falar da minha mãe? Ninguém tem. Então, assim, a minha mãe, ela é realmente uma pessoa extremamente bondosa. Ela é uma pessoa que sempre pensou muito em nós, filhos. Nós somos 3 filhos. Então, talvez por esse motivo, de eu saber que ela sempre fez as escolhas da vida dela pensando na gente, talvez por esse motivo eu tenha pensado tanto no Rodrigo também ao fazer as minhas escolhas da minha vida, assim. Mas a minha mãe é uma pessoa extraordinária. Minha mãe sempre deu muito apoio emocional pra gente. Ela sempre teve muito presente na nossa vida. Teve um momento que ela foi pra fora do país, mas ainda assim você sentia a aflição dela em estar fora, sabe? Então, eu sou muito grata à minha mãe pelas escolhas, pelos sacrifícios que ela fez da vida dela pra poupar a gente de muitas coisas, sabe? Mas aí é isso, eu vou falar muita coisa, senão eu vou ficar chorando. De tão especial que você tem 3 mães. Eu tenho 3 mães. Gustavo, você tá bom nesse negócio, hein, cara? Você tem a dona Mardi e tem outras 2 tias que também podem ser chamadas por você, e sei que são chamadas por você, também de mães. Sim. Por quê? Então, as minhas tias são irmãs da minha mãe e nenhuma das 2 tiveram filhos. Então, assim, lá na casa da minha mãe foram 5 filhos, mas só a minha mãe e mais uma tia tiveram filhos. Sim. E a minha outra tia, os filhos dela moravam... eles moram em outra cidade. Moram no Espírito Santo, moram em outro estado. Então, por ser só nós 3 aqui em Valadares, a gente ficou muito próximo das minhas tias. Minhas tias são muito afetuosas. A família da minha mãe é muito afetuosa. Minha mãe, as minhas tias, elas são todas iguais. Pessoas muito boazinhas, muito simples, muito dadas. Assim, elas são... Não tenho palavras. Eu falo que não existe ser humano no mundo igual minhas tias. Elas estão em extinção. Porque são pessoas simples, são muito honestas, são pessoas realmente do bem, naturalmente do bem. Pensam no bem naturalmente, agem bem naturalmente. Elas não precisam pensar para fazer as coisas boas. Elas têm a alma boa. Então, assim, desde pequeno, elas sempre foram muito apaixonadas por nós. Então, assim, sempre fomos os pequenininhos dela e eu sou a única menina. Eu tenho 2 irmãos. Sim. Eu sou a mais velha, mas eu sou a única moça. Então, assim, eu sempre fui muito mimada por elas. Então, eu sempre tive muito apoio como mãe mesmo. E elas sempre me trataram como filhas. Então, assim, se tem pessoas nessa terra que eu posso... Se eu ligar para elas aqui agora, elas não vão perguntar nada, elas só vão aparecer aqui. Então, assim, minhas tias, elas são... fora de série. E elas realmente me têm como filha e eu tenho elas como minha mãe mesmo. A minha mãe, quando ela se ausentou, eu já era moça, já tinha 17 anos. Então, muitas pessoas acham que é por isso. Por minha mãe ter ido embora, ter ficado um tempo fora e as minhas tias terem meio que assumido esse papel aqui. Mas isso se dá muito antes da minha mãe ir embora. Elas sempre foram apoios da minha mãe com a gente. Então, é um amor muito bonito que a gente tem mesmo. É algo assim, eu falo que muitas pessoas não entendem, que eu falo assim, minhas tias, eu sempre comunico com elas como uma pessoa muito próxima. Sim. E o povo fica assim, mas tia não faz diferença. Eu falo, olha, a sua pode não fazer, mas a minha
elas têm muito significado na minha vida. São extremamente importantes, são como minhas mães mesmo. Então eu falo que eu tenho 3 mães. E a minha mãe não tem ciúmes, elas são tão unidas que elas nenhuma tem ciúmes da outra. Então, assim, é uma coisa muito... É muito bonito, Sim. sabe? É muito bonito mesmo. Eu tenho muita sorte. Que legal ouvir isso e ter esse relato dentro de uma família. Quando você fecha os olhos, quem que você imagina? O que eu imagino? Mas com relação ao quê? A pessoa, um momento, um dia, alguém que já se foi, enfim. Nossa, ô Gustavo, não sei, eu não imagino. Nada? Acho que imagina assim, quantas vezes que eu tenho que montar essa semana? Pode ser também. Eu acho que eu imagino isso. Meu Deus, o que eu tenho que fazer essa semana? Eu esqueci alguma coisa. Vida de empresário, tá deitado paguei numa aquela sexta-feira à conta. noite pensando Eu na... acho que eu penso aí, sexta-feira à noite, então, com certeza. Eu vou ficar pensando, Senhor, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu não esqueci nada pra trás. Tá certo. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los, ou posso citar palavras também, e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Eita, então tá. Podemos ir? Tá. Algodão doce. Sustento. Festa. Alegria. Escola. Aprendizado. Administração. Vida. Mar de Martins. Minha vida. Rodrigo. Meu tudo. Março de 2017. O momento mais marcante da minha vida. Era uma palavra, mas não deu. Pra filho vale, com certeza. Amor. Amor é uma consequência. Deus. Deus é o alicerce. Priscila Martins. Eu sou instrumento. Defina a sua história de vida com uma palavra. A minha história de vida, superação. Defina a sua história de vida com uma frase. Com uma frase. Nossa, é difícil isso, né, cara? Assim. Ai. Não sei, cara. São tantas coisas. Uma frase pra minha história de vida. Eu acho que eu não sei. Mas eu penso que dorme que amanhã passa. Boa, criativa. Defina essa conversa com uma palavra. Eu amei, cara. Que ótimo ouvir isso de você, uma pessoa eterna na vida de inúmeras histórias e que é dona de uma história magnífica e marcante para a história de Governador Valadares. Muito obrigado, parabéns, por ser quem tu és. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes, como eu pretendo casar ano que vem. Depois aqui nós vamos fazer uma negociação. Quero estar presente na minha festa. Acho Priscila, justo. muito obrigado mais uma vez, sucesso e as portas estão abertas para voltar mais vezes. Muito obrigada pela oportunidade. Hoje é você que eternizou um momento da minha vida. E eu amei esse bate-papo, foi muito agradável. E obrigado pelo convite. Eu que agradeço mais uma vez. O Resenha Cast pra lá de especial vai ficando por aqui, né? Essa semana pra lá de importante, né? 5 dias, 5 entrevistas marcantes, edificantes pra você que sempre nos acompanha. E eu volto na próxima semana com mais um bate-papo, com mais um episódio, com mais um episódio marcante para você, telespectador da Super I TV e também, claro, nas minhas redes sociais, tanto no YouTube e também, claro, no Instagram. Um grande abraço e até a próxima.